Pastora Fátima. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja sobre cada um de nós. Quero dar boas-vindas a todos que estão aí junto conosco para adorarmos o nosso Rei Jesus, nosso Salvador, Senhor da nossa vida. Você é muito bem-vindo pelo Zoom, pelo Face. Hoje nós temos aí um culto na direção da Educação Cristã, do nosso Departamento de Educação Cristã, nosso irmão Petrônio. Então, deixo nas mãos dele esta live. Deus abençoe Rafael também, aí na mesa. O Senhor, Espírito Santo, possa nos conduzir. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Quero dar as boas-vindas aí a todos vocês para mais essa live aqui na Igreja Metodista Livre. E hoje nós temos um tema muito interessante que nós iremos estudar nesta noite sobre a parábola do rico e Lázaro, né? E quero te convidar a participar conosco desse culto. Antes, eu gostaria de começar fazendo uma oração, que você possa curvar a sua cabeça neste momento, para que a gente venha orar junto. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença e queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, queremos te agradecer pelo dia que o Senhor nos deu, em paz contigo, com segurança, Senhor Deus, a saúde que o Senhor nos fez respirar neste dia, o fôlego de vida, Pai. Muito obrigado a presença de cada irmão aqui nesta noite, nesta live, seja aqui pelo Zoom, seja pelo Facebook, Senhor. Senhor, a nossa intenção é que o teu evangelho, é que a tua palavra alcance as pessoas. E ao alcançar as pessoas, meu Deus, essas também venham a se decidir por ti, Senhor. Aquelas que ainda não te encontraram, meu Deus, venham se decidir em aceitar a Jesus Cristo. Pai, fortalece os enfraquecidos, Senhor. Cura os enfermos, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu coloco aqui nas tuas mãos, Senhor Deus, todos os membros aqui da nossa congregação, da nossa igreja, Senhor, que tu venha abençoar a cada um, Senhor Deus. Também como os demais, Senhor Jesus, que fazem parte de outras denominações. Pai, eu te apresento agora os louvores que iremos cantar. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado mesmo, Senhor. Amém. Gostaria de passar a oportunidade para o nosso querido irmão Joel. O Joel, ele é pai da Rebeca. Acho que todos conhecem a Rebeca aí do nosso convívio. É a namorada do meu filho Henrique, o mais novo, né? E para nós, irmão Joel, é um prazer te receber aqui, tá bom? E te passo a palavra. Deixa Deus te usar, Vaz. Glória a Deus. Graças a Deus, estamos felizes. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer muito grande estar aqui, participando dessa live. Desde já gostaria de agradecer esse convite, né, que é o qual o irmão Petrônio me lançou aí no começo da semana. E estou muito feliz de poder participar e que Deus possa abençoar todos os irmãos aí da Igreja Metodista. Nós vamos estar, assim, louvando nesta noite, louvores aí conhecidos, né? E que verdadeiramente esses louvores possam tocar no coração de cada um dos irmãos, todos aqueles que estiverem ouvindo, porque nós temos vivido dias difíceis, dias de muitas tribulações, dias de muitas incertezas, mas nós sabemos que a letra desse louvor diz que eu creio em ti. Né? Nós confiamos no Deus verdadeiro, no Deus que tudo pode, no Deus que tem cuidado de nós. Né? Nós temos vivido dias difíceis, mas sabemos que o nosso Deus, ele tem cuidado do seu povo, ele tem cuidado de cada um de nós. Em cada detalhe, Deus tem cuidado das nossas vidas. Então, vamos estar louvando aí. E você que conhece aí, né?
acompanhe aí para a glória do Senhor. Eu tenho certeza que esse louvor vai tocar em cada coração ali. Amém? Nestes dias de desespero, sem em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova traz, acredito na cruz de Cristo, em que a morte te venceu, acredito que ressurreto em breve voltará, creio em ti. A nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, em que a morte te venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, e o perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e a igreja viva esse amor, creio em ti, teus cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão, seu amor não voltará em vão, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte te venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós possamos acreditar, crer no poder de Deus, mesmo em meio a tantas tribulações, em meio às angústias, em meio às lutas. Temos que acreditar, crer que verdadeiramente tem um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que tem verdadeiramente olhado e cuidado de cada um de nós. A palavra do Senhor em Jeremias 33:3 diz assim: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós possamos clamar ao Senhor. Em Salmos 27 diz que no dia da adversidade, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos esconde no recôndito do seu tabernáculo. Então esse Deus verdadeiramente, ele cuida de cada um de nós. Que verdadeiramente nós possamos crer que as cadeias não prevalecerão, né? Que as lutas nós vamos vencer, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Vamos louvar com o segundo louvor aí, amém? Não me sinto só, pois sua graça achou em mim. Não me sinto só, sua graça achou em mim, dourada.
acolheu, tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, sua graça achou em mim morada. Me acolher, tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho, sou filho, sou filho. Descanso em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Oh, descanso em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho, sou filho, sou filho. Descansa em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descansa em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho, sou filho, sou filho. Louvado seja Deus. Nós somos filhos, né? A palavra diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Louvado seja o santo nome do Senhor. Que verdadeiramente nós possamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade nessa noite. E saber que Ele é um Deus poderoso, que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Que Deus abençoe o irmão Petrônio, toda a congregação da Igreja Metodista. Eu volto a palavra aí para o irmão Petrônio, amém? Deus abençoe. Amém. Obrigado, irmão Joel. Deus abençoe também. Prepara mais um aí para o final, viu? Glória a Deus. E aí, no final, o irmão canta mais um louvor. Graças a Deus, irmãos, nós estamos hoje aqui com mais essa live pela Igreja Metodista Livre, através do Zoom e do Facebook. E essa programação, nós fizemos ela há uns 2 meses atrás, mais ou menos, e a pastora tinha gostado do formato e pediu para que a gente repetisse. E é uma forma diferente da gente trazer a palavra, além de trazer a palavra do Senhor, os louvores, teremos os períodos de oração também, mas a gente quer que você entenda também de uma forma mais clara e objetiva a palavra do Senhor. E o Clemente está aí já? Eu não vi o Clemente. Acho que não, né? E eu separei, irmãos, aqui uma pequena definição. Hoje, quem vai ministrar a palavra, quem vai trazer essa palavra vai ser o nosso querido pastor Jefferson, né? E já está aí o Jefferson. Pai do Senhor, Jefferson, já eu te passo a palavra, tá bom? E eu gostaria de trazer uma definição. Nós hoje vamos estudar sobre a parábola do rico e Lázaro, que está lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 19 ao 31. E para isso, para a gente fazer uma pequena introdução aqui, eu trouxe uma definição do que é a parábola, de uma forma escrita para que você possa entender também comigo aqui. O Rafael já está projetando aí para nós, tá? A parábola, o que significa? A parábola significa uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca por comparação outras realidades de ordem moral ou religiosa. E ela tem 2 funções distintas no texto bíblico, de identificação. A primeira, letra A situação que gerou a parábola, e letra B, a verdade que está sendo ensinada. Então, esses 2 objetivos são o que Jesus procurava ensinar às pessoas naquela época. E nós podemos ver as parábolas nos 4 evangelhos. Tem parábolas. Essa que o Jefferson vai estar comentando hoje, vai estar ministrando hoje, ela se encontra no livro de Lucas, né? E ela só se encontra no evangelho de Lucas. E Jesus, ele tinha uma forma muito simples de pregar o evangelho. Ele era bem simples e objetivo. E no final de tudo, ele dava sempre aquela ênfase, aquela lição de moral principalmente para os fariseus e para os escribas daquela época, né? E bom, eu vou deixar que o Jefferson vai continuar. Queria saber se o Clemente está aí também. Clemente, deixa eu ver aqui. Não, o Clemente não está, né, irmãos? Acho que deve ter tido alguma coisa que eu estava conversando com ele até agora há pouco mesmo, pelo WhatsApp. Deve ter tido algum problema de conexão. Mas amém. Bom, eu vou pedir para a pastora, a senhora fazer uma oração pelo Jefferson, apresentando ele aqui a Deus, tá bom? Amém. Oremos, irmãos. Obrigada, meu rei, porque esta noite, Deus, o teu servo está, ó Deus amado, na tua presença para compartilhar aquilo, Senhor, que tu tens dado a capacidade para ele entender a revelação desta verdade, para que nós também sejamos edificados, possamos, ó Deus amado, conhecermos, ó Pai amado, um pouquinho mais e também aplicar, ó Pai amado, nas diferentes situações da vida, para compartilhar com outros também. E nós entregamos a vida do teu servo, Jefferson, no teu altar, que o Senhor unja os seus lábios, o seu coração, e use, ó Pai amado, a sua vida como instrumento para a glória do teu nome. Abençoa os nossos corações, ó Pai, e nos dê entendimento, que a tua palavra, Pai amado, possa ser, ó Deus amado, ó Pai amado, bênção para a vida de cada um de nós nesta noite, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Estão me ouvindo aí?
Estão me ouvindo? Deixa eu aqui, paz. Paz, tudo bom? Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Dizer que é um prazer estar aqui de novo, né? Voltar aqui nesse método aqui do Zoom, né? Eu não confesso não ser muito familiarizado, mas nós vamos aqui dissertar acerca da palavra de Deus, acerca dessa parábola, né? Proposta aí pelo Petrônio e nosso diretor de educação cristã, que fez essa proposta aí. Vamos tentar a falar acerca do texto, né? Vamos aí juntos, né? Falar um pouco sobre esse texto. A primeira coisa que queremos fazer é ir ao texto. Lucas, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve um jovem teólogo que um belo dia resolveu fazer uma pesquisa teológica. E a pior coisa é quando o teólogo resolve fazer pesquisa, irmãos. Aí, Lucas foi um teólogo que um belo dia quis fazer uma pesquisa teológica ao seu amigo Teófilo, né? Mas não só a Teófilo, mas também a toda aquela comunidade romana, de Coríntio, daquele povo ali, né? daquela parte ali do Oriente. Então, essa era a proposta, né? Mas todos acharam? Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. O texto sacro diz assim: os Ames entrou aí, paz, Ames, meu irmão. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Ele vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, toma cuidado com esse inferno aí, que a palavra aqui não é inferno, é Hades. E aí a gente vai entender um pouco aí por que Hades. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormenta. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que manda-me à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse Abraão: tem Moisés, os profetas. E disse Abraão: seus irmãos, tem Moisés, os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas alguns dentre os mortos fosse com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns mortos ressuscitassem. Amém? Fantástico texto de Lucas. Lucas, ele é um jovem pregador, ele é um jovem médico, né? Nós damos esse nome, esse título. Sabemos que não havia nada disso naquela época. Ele apenas dominava algumas ervas, algumas coisas daquela época. Lucas, ele
ele propõe aqui nessa parábola, né? Vamos definir o conceito de parábola, o Petrônio já definiu. A parábola é um estilo literário que foi introduzido no rabinismo pelo próprio Jesus. Jesus é o responsável de introduzir esse novo modelo literário, esse novo estilo literário que tem por nome parábola. A parábola ela trabalha com figuras, símbolos, que aquelas pessoas daquele determinado contexto têm contato, entendem. Beleza? Então, assim, a parábola, né, vem do grego parabole, ou parábole, que deriva de uma palavra em aramaico que se chama metla, ou metla, que tem quase o mesmo sentido. Lembrando que Jesus falava em aramaico. Os textos foram traduzidos para o grego. Então havia uma preocupação, há uma preocupação nesse transporte do aramaico, da linguagem dita em aramaico, para o grego. E assim houve, no primeiro século, uma mudança do sentido. Por a parábola ser um estilo literário que trabalha com metáforas, símbolos, signos, ela correria um grande perigo de ser modificado os seus símbolos. Né? Então, o que havia o perigo? Havia um perigo muito grande desses símbolos serem modificados. Há um mestre judaico muito famoso chamado Hillel. Esse mestre ele trabalhou o que seria uma forma de parábola, mas com Jesus esse método ele é eficaz. A parábola ela não tem por sentido, como nós às vezes fazemos, nós, né, fazemos e fazemos muito bem, achar um sentido muito profundo. Como assim, Jefferson? Tem um texto no capítulo 4 de Marcos, daqui a pouco eu lembro o versículo, que fala, Jesus fala assim, eu falo por parábolas. Né? Aí nasce o conceito de endurecimento do coração. Quem nunca disse assim, Jesus endureceu o coração? Nasce uma teologia que parece que Jesus não queria que alguém entendesse o que ele estava falando, mas sim apenas um grupo que fazia parte do que Jesus chamava de Barsileia Toteos, o reino de Deus. Mas essa interpretação que aquelas parábolas eram para um grupo pequeno, ela é equivocada, é uma questão de tradução. Porque a palavra paraboleu, metlá, ela também pode ser traduzida por mistério ou enigma. Então Jesus fala, eu falo por enigmas. Então Jesus fala misteriosamente, para que nem todos entendam. Então não seriam em si as parábolas. Então, com a má interpretação de Marcos capítulo 4, alguns teólogos do começo do século 3, 2, começaram, aí ó, Rafael achou, Marcos 4, 2. Quiser ler aí, quer ler aí, Petrônio? Quiser ler alguém aí, ó, iniciou o compartilhamento. Olha lá, ó. E ali se transmitia muitos ensinamentos por parábolas, enfatizava ao ministrar. Assim eles ensinaram, pode mudar. Para ministrar. Escutar esse que o semeador dá. Aí vem a parábola. Então, vocês veem. Então, desse versículo de Marcos, obrigado, Rafael, saiu a interpretação de que a parábola era um método de linguagem para que apenas um pequeno grupo conseguisse entender o que Jesus falava. Então, Jesus não falaria para todo o povo de Deus, não. Nasce o conceito, não é uma teologia, é um conceito do endurecimento do coração. Jesus usa o método para que apenas um pequeno grupo entenda, porque dentro das parábolas há secretas letras, há secretos sentidos, né? Há códigos entre a literatura das parábolas. Mas, como eu te disse, é, para mim, pelo menos método de pesquisa, uma interpretação equivocada. A parábola ela tinha no sentido que Jesus usa esse método,
não para que um grupo só entendesse o que ele estava dizendo. Jesus usa esse método para que as pessoas marginalizadas, os pobres, entendessem e tivessem acesso a esse conhecimento de uma maneira mais fácil. Haja vista que, naquela época, dominar leitura, dominar escrita, dominar métodos de interpretação era reservado a uma elite, que nós vamos conhecer como os fariseus, que é um grupo muito complexo. Conhecemos eles como os mestres, conhecemos eles como os que usam o método de interpretação da observação, porque o judaísmo é uma religião cultica. O que é uma religião cultica? Eles tinham como método de provocar a presença de Deus através do culto, através do sacrifício. É uma religião cultica e sacrificial. Quando eles vão ficar presos lá na Babilônia, eles passam pelos exílios, eles meio que mudam isso e transformam a religião meio que exegética, uma religião de interpretação. Através da interpretação bíblica, eles agora não abandonam o culto, mas eles agora têm um método de se aproximar de Deus através da leitura, através da observação do Código Levítico. O que é o Código Levítico? É as leis de Israel. Então, o Código Levítico me aproxima de Deus. Por isso que você vai ler a Bíblia e vai ver Jesus sendo censurado N vezes, porque o método usado, inclusive, pelo nosso apóstolo Paulo lá na frente, é o método da observância. Eles observam a lei e a praticam, no intuito de que Deus se agrade, e assim eles provoquem a bênção de Deus e tudo mais. Esse é o método cultico, é isso que eles estão relacionados. Então, para dominar esse método, você tem que dominar a leitura, a interpretação. E isso era dominado entre dois grupos, basicamente, os fariseus e os aristocratas saduceus, que são os que estão dentro da igreja da época, a sinagoga, dominando tudo. Os saduceus são aqueles que você levava um boivinho velho lá e ele falava, não, seu boi está muito ruim. Vou te vender um boi bom aqui, porque Deus quer coisa boa. Deus merece o melhor. E você vê que esse boi zoado aí o cara já não tinha nada, do nada, eles tiravam nada de quem tinha nada. E aí nós vamos encontrar N teologias equivocadas. Essa parábola vai escandalizar crente. Vai escandalizar crente. Tem crente que vai ficar escandalizado com essa parábola. Mas foi o Petrônio. Vocês brigam com o Petrônio. Tá bom? Vocês brigam lá com o Petrônio. Ele que falou, usa essa parábola. Porque a Bíblia, ela faz isso mesmo com a gente. Ela nos deixa avacalhados, deixa nós deprimentes com a nossa situação, na nossa condição. De achar que achamos que sabemos tudo e não sabemos nada. E Jesus, de uma maneira tão simples, vai nos ensinar que a parábola ela não tem por interesse nenhum trazer um sentido profundo, não. A parábola tem por interesse usar de elementos mais simples o possível. Mais simples o possível. Jesus vai usar um dos elementos muito popular. Qual que é esse elemento popular? A ideia de pós-morte. O Evangelho de Lucas, eu gosto muito do Evangelho de Lucas, que ele tem uma pegada muito forte sobre os pobres, os marginalizados, os deixados à morte. Se você pegar o Evangelho de Lucas, ler lá no capítulo 6, você vai ver que ele vai falar sobre os pobres, porque Lucas está escrevendo depois do ano 60 a 80, né? Eu vou datar entre 60 e 80 aqui, tá bom? Então, Lucas está vivendo aquele cristianismo o cristianismo muito pobre, perseguido, um cristianismo onde ele vê muitas mortes, ele vê a igreja de Jerusalém muito pobre. Então, a literatura dele tem por esse interesse apresentar que há herança de uma literatura que nós chamamos na teologia de apocalíptica.
né? Apocalipse parece, né? É apocalíptica. É uma literatura judaica do fim das coisas, do fim do mundo. Há uma esperança messiânica por detrás de todo o fim. O sermão de Jesus é recheado de apocalíptica, porque Jesus sempre apresenta o mundo, talvez em um caos eminente, mas a fuga de tudo isso através de Deus, através da imagem do Jesus, através do resgate feito através do sacrifício do Cristo. Então, a mensagem apocalíptica, ela traz o caos eminente, que é claro. Mas por detrás do caos eminente, há a contemplação da igreja. Eu costumo dizer nas minhas pregações que a cruz não parou o Cristo. Havia algo por detrás da cruz, né? O Cristo glorificado. O autor é Lucas, isso é inegável. Lucas é um jovem, ele não é judeu. Ele está inserido num mundo helenístico. O que é um mundo helenístico? É um mundo onde as influências gregas são muito fortes, a concepção de morte, pós-morte, de espiritualidade são muito fortes nesses lugares. Porque, por exemplo, há uma ideia que o Evangelho de Lucas foi escrito em Coríntios. Coríntios era uma cidade cosmopolitana, acho que é isso, cosmopolitana, porque haviam muitas religiões, haviam muitas ideias de deuses. Então, Lucas, ele encontra esse impasse. E todo deus grego, ele traz consigo uma grande grandeza. Ah, Apolo, bonito, beleza. Zeus, poder. Artemise, Minerva, os deuses babilônicos. Todos os deuses com uma amplitude de poder. Aí vem Lucas falando do carpinteiro crucificado. Galileu, que morava na periferia da Palestina, território romano, e esse era o Deus dele. O Deus que morreu numa cruz. Então, Lucas ele vem apresentar o Cristo sofredor para os cristãos que sofrem. Vamos lá? Lucas apresenta o Cristo sofredor para aqueles que sofrem. Eu fiz algumas anotações aqui, muito legal. O cristianismo, apresentado por Lucas, é o mesmo que ele apresenta em Atos dos Apóstolos. Por quê? Atos dos Apóstolos é a continuação de Lucas. Então, se você lê o Evangelho de Lucas e já leu Atos dos Apóstolos, você vai ver que há uma conexão. A gente vai chamar isso de coesão. Há uma ligação entre os textos. Porque é um trabalho, irmãos. Então, assim, para você, eu creio que aqui não tema. Gente que despreza o conhecimento teológico, porque Lucas, se você lá no capítulo 1, Lucas é um pesquisador. O Espírito de Deus inspira Lucas a fazer uma pesquisa acerca do Messias, acerca de Jesus. Ele viaja a Coríntio, Éfeso, Antioquia. Ele viaja a Síria, o Egito, fazer uma pesquisa sobre o que Jesus falava, sobre os milagres de Jesus. E às vezes nós colocamos tantos empecilhos para fazer a obra de Deus. Lucas desbravou-se para repassar a mensagem do Cristo, a força do Evangelho. A força do Evangelho, eu quero dizer para você, qual que é o esforço que você tem feito? Qual que é o esforço que você tem feito para repassar a mensagem do Cristo? Às vezes nós temos a mensagem do Cristo muito antropológica, muito para mim. Eu tenho que estar bem espiritualmente, eu tenho que estar bem psicologicamente, eu preciso orar 24 horas porque eu preciso ter um exemplo aos irmãos. E esquecemos dessa mensagem para o outro. Esquecemos do esforço no outro. A mensagem do Evangelho não é um Deus de solidão, é um Deus de comunidade, é um Deus de família. Pai e filho. É um Deus familiar. É um Deus de pessoas, de aproximações. O Espírito está em vós e vos inspirou e vos encheu. E essa parábola vai mostrar esse espírito de essa coisa de dentro, né? Antropocentrismo, essa coisa de eu, que afeta o cristão do século XXI.
É o cristão que quer ser para o outro, mas não é para si mesmo. Ele é para todo mundo, mas ele não é para ele. Porque a cristandade desse cristão, ela é feita para o outro, não feita para ele. É feita para ele, não para o outro. Porque ele quer se sentir bem na sua cristandade. Lucas vai mostrar que ser cristão não é se sentir bem. Porque Jesus, para oferecer a salvação, teve que se sentir por inúmeras vezes mal. Essa ideia de triunfo, de submersão social. Eu emergi socialmente para... Não. Pelo menos é antibíblico, a gente vai ver aqui, tá bom? Vamos no verso 29. O verso 19 aí. Vamos pegar aqui. Havia um homem rico que vestia-se de púrpura, linho finíssimo, todos os dias, regalada esplendidamente. Jesus faz questão que ele use a roupa é a melhor. A roupa que esse rico, lembrando que isso é uma parábola simples que vai trazer um sentido muito grande. A roupa desse homem revela quem ele era. Esse tecido, ele só se comprava em ouro, e se comprava no Egito. A imagem do rico é exaltada, ele é muito rico, ele não é um qualquer rico. Ele é o top de ser rico. Mas ao mesmo tempo que ele é rico, ele é pobre. Porque ele, ao mesmo tempo que ele é capaz de comprar roupa, ele é capaz de ter a percepção da necessidade do mendigo. Agora aqui é para você dar um glória. Haja vista dentro da tipologia que expressam a imagem dos cristãos primitivos nesse pobre. E a imagem dos fariseus, dos judeus, como rico. Vocês têm linho, vocês tinham tudo para oferecer para o outro. Mas investiram tudo em vocês. E esqueceram que por detrás do portão há alguém que não tem nem o que comer. Olha que mensagem maravilhosa. Vocês olharam tanto para dentro de vocês, que foram lá para o Egito comprar roupas que valiam em pesos de ouro. Vocês conseguem caminhar para o Egito para gastar ouro, mas não conseguem caminhar para o portão para encontrar com o mendigo. Às vezes nós vamos tão longe por conta do nosso ego e da nossa vaidade. E não conseguimos chegar no portão para enxergar a necessidade do outro. Isso mostra tudo que é o ser humano. Nós chegamos na Câmara de Deputado, nós chegamos na política, nós chegamos nos maiores cargos públicos, almejamos várias cadeiras, chegamos no ápice financeiro, temos os maiores templos, gastamos dinheiro enfeitamos nossas igrejas, enfeitamos tudo. Mas não conseguimos enxergar quem está por detrás do portão. Que a igreja do século XXI tem a percepção de enxergar do outro lado do portão. Jesus nunca quis ninguém de roupa de linho puro. Jesus nunca te pediu para ir para o Egito. Eu tenho o melhor dessa terra. Não. Mas ele te pediu para amar o teu próximo como a ti mesmo. Petrônio, irmão. Petrônio que escolheu esse texto aí. Queria falar essas coisas, não. Vamos continuar para piorar, que eu já vou, não vai dar para falar muita coisa. Clemente, quando for a hora, você me fala, você me para, tá? Tá bom? Quando chegar meu tempo. Ah, a pastora Fátima tá aqui, ó. Vocês me param aí, tá bom? Que eu tô sem pregar faz um tempinho, eu vou embora. A minha nora aqui. O que aconteceu? Alimentasse com as migalhas do rico. 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Aí, obrigado. E aconteceu que o mendigo morreu. Não, vamos parar aqui no 21.
Jesus continua arrebentando os judeus. Ele tá ruim, esse homem tá pobre. Mas pior, ele está com um animal imundo. Um cão, olha o texto ali, ó. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Nos lembra a mulher cirofenícia, não lembra? Não nos remete à mulher cirofenícia? Não lembra um pouco? O texto não nos remete mesa, comer migalha, cães. Não parece um pouco? Mas deixa para lá. Numa outra oportunidade a gente fala sobre essa questão. Os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Era de costume normal que os ricos jogassem a comida para fora dos seus portões para que os cães da cidade comessem essa comida. Que ao mesmo tempo que o cão, naquela época, vocês podem ler isso nos livros culticos, que os cães são animais imundos. Os judeus alimentaram essa ideia que os cães eram daquelas, lembra da lista de animais imundos? Os cães eram desses animais. Jesus vai tocar. Esse homem consegue expressar visualmente o que há de pior naquela sociedade. Um homem sendo lambido por um animal imundo. Nesse versículo, Jesus quer trabalhar a questão visual. Ele é literalmente a imagem da miséria. Ele consegue ser pobre, ele consegue ser doente, e ele consegue ter contato com animais, assim por ditos judeus, imundos. Eu te levo lá em Atos, quando Pedro disse que era imundo um homem que não iria na casa de um centurião. Jesus dá um sonho para ele. Ele fala que não podia tornar imundo aquilo que Deus purificou. Imundo era a mente dele. Imundo era o preconceito dele. Imundo eram as concepções dele. E imundo, tudo essa imundícia está em nós. Nós tentamos transportar para o outro essa imundícia que está dentro da nossa mente. De achar que tudo é imundo. Deus fala, a imundícia não está nesse cão, a imundícia está dentro do seu pensamento. Talvez o rico dessa parábola podia se confortar, porque se ele é pobre, doente, e um cão lambe ele, é porque Deus quis assim. Talvez ele se confortasse com essa mensagem, porque às vezes nós criamos fábulas na nossa mente para nos confortar um pouco mais. Nós delimitamos o nosso cérebro com símbolos e pensamentos criados para nos confortar. Tá assim porque Deus quer. E eu não posso fazer nada. Deus quis assim, não é assim que nós falamos? E nos ausentamos da responsabilidade de ser Deus para o outro. Ou de agir por Deus pelo outro. Quem é o teu próximo? Vocês lembram disso na parábola do bom samaritano? Lembram disso? Quem é meu próximo, Jesus? Jesus fala assim, você pode ser um bom samaritano, você pode ser alguém que reproduz o bem. Mas para reproduzir o bem, você tem que tirar algumas imundícies que estão na sua mente. Lá no bom samaritano, o bom samaritano teve que olhar para aquele cara e falar, ó, esse aqui é o que desprezou minha nação, é o que me xinga de cão, é o que tem o meu povo por imundo, mas eu vou levar e vou salvar ele. Porque eu rompi com os meus preconceitos. Eu rompi com os meus preconceitos. De achar que a cristandade está em quem eu acho que está. Aquele irmão, olha como ele anda, aquele ali é cristão, aquele ali, Deus vai tirar a imundícia de você. Olha o terno daquele irmão, olha a saia daquela irmã. Aquela irmã não tem vaidade. Deus vai tirar a imundícia de você. Vou falar um negócio para te escandalizar. A espiritualidade não se mede pelo que vê. Eu vou falar para você, ó. A palavra sepultar, que vai vir no versículo 21 do Lázaro, do rico, dá-se a entender que ele teve um esplendor na sua morte. Havia carpinteiras,
Havia um caixão com buracos no fundo, para que ao decompor-se, ele entre em contato com o... Olha, tudo ritualístico. Não é maravilhoso isso? É cultualístico, é... Mas a palavra sepultou não se aplica para o Lázaro. Isso indica que ele foi jogado de qualquer jeito. Não teve ritual para ele. Porque a imagem dele não é agradável. A imagem dele não atrai. Nós vivemos numa geração que o cristianismo ele é feito por imagem. Eu atraio pelo que você tem, pelo que você representa visualmente. Nós estamos cheios de sepulcro caiados, pessoas que têm a oferecer o externo, mas não têm nada a oferecer internamente. Nós temos carros de luxo parados na frente das nossas igrejas, mas não conseguimos ter crentes cheios do Espírito Santo. Porque formamos uma teologia do visual, do ter. Mas não conseguimos enxergar o que há no nosso portão. Eu tenho uma palavra de Deus para você. No enterro do rico teve carpinteiras, mulheres pagas para chorar. Teve uma carreata de homens que o levaram até o local, até o seu sepulcro, que possivelmente era um sepulcro pago pelo seu dinheiro que ele ajuntou na sua vida. Possivelmente ele tinha muitos amigos, porque ele tinha uma vida social muito viva. Mas não tinha anjo. Eu acho que alguém deu um glória aí por detrás do... No enterro do rico tinha muita coisa, mas não tinha anjo. Do pobre não tinha quase nada. Mas Deus mandou uma comitiva do céu para receber ele. Alguém deu um glória aí, ó. Quando Jesus nasceu, Pilatos não viu nada. Toda a comitiva do clérigo romano não viu nada. Os centuriões não viu nada. Mas os pastores viram os anjos. Porque Deus revela coisas espirituais para aqueles que não se preocupam com o visual. Essa é uma palavra forte. Vou pular, viu? Vou embora. Não vai dar para falar tudo, mas eu vou tentar aqui. Versículo 22. Vamos lá? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e também o rico foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos e, estando atormentado, viu de longe Abraão e o Lázaro no seu seio. Jesus, lembra uma coisa, que Jesus nesse texto, ele não está querendo falar sobre céu e inferno. Jesus está querendo falar para aqueles ouvintes, lugar do texto, Israel, as pessoas estavam em Israel, na Galileia, pessoas pobres. Jesus não está querendo aqui tratar de tratados soteriológicos ou falar do que ele não usa a palavra inferno. A palavra aqui é Hades, que é uma palavra grega que deriva da ideia de Sheol. O judeu não tem na mentalidade dele céu e inferno, ele não entende isso. Isso não está no Pentateuco. Toda a teologia judaica tem como base o Pentateuco. O Pentateuco não retrata do pós-vida, ele não tem essa preocupação. Jesus está trabalhando com a mentalidade popular, o que as pessoas achavam, o que elas entendiam. Jesus usa daquele meio do Hades, do Sheol, da ideia de Sheol, o mundo dos mortos. Existiam basicamente 3 lugares de bem-aventurança para o judeu. Vou lembrar aqui. O trono de glória, o jardim do Éden e o seio de Abraão. Isso tudo é dentro do Sheol. Olha que loucura. A gente não entende, por isso que eu falo para você. Não adianta você querer achar um significado se você não conhece o costume, a literatura, como as pessoas pensavam. Eu usei como bibliografia esse livro do Joaquim Jeremias. Ó. Depois eu dou a bibliografia no final, que tem 2 livros. Jesus está trabalhando com
A mensagem, o que nós vamos chamar de mensagem por detrás do texto, é muito mais profunda do que... Jesus não vai explicar sobre céu e inferno para aquele povo agora. Agora não. Agora não é o momento. Agora é o momento de falar sobre bondade humana. Agora o momento é falar sobre vaidade humana. Agora o momento é de falar sobre ser humano. O momento é de falar sobre mitos que nós colocamos em nossa mente, separações que nós colocamos entre nós. Jesus queria deixar uma mensagem dentro da cabeça dos fariseus, dos judeus daquela época que se convertiam. O que aproxima é muito maior do que te separam. O que te separa é uma nomenclatura. O que te separa é algo insignificante perto daquilo que te une. E o que te une? O que te une é o Espírito de Deus. É o amor entre os iguais, que somos nós. Talvez essa parábola remeta ao fariseu e a esses novos cristãos, a essa elite judaica, a aristocracia judaica, os saduceus, que dominam o culto e dizem quem é bom e quem é ruim, quem vai para o Sheol, quem vai para o Geena, o inferno, o suposto inferno, e quem vai para o seio de Abraão. Jesus dizendo, vocês têm que superar o legalismo. Nós, como igreja, temos que superar o legalismo, irmãos. Nós ainda não superamos essas coisas. Todo discurso fundamentalista acaba em salvação. Com coisa que crente salva os outros. Que discurso legalista salva alguém. Quem salva é Jesus. Eu costumo dizer para os meus amigos, quando você chegar no céu, você vai se impressionar do tanto de gente que vai estar lá. Vai ter gente que vai chegar na porta do céu e falar, eu não vou entrar aí, não. Esse fulano está aqui, eu vou embora. Porque é legalista. Jesus mostra que aquele rico, ele olhou tanto para si, olhou tanto para as questões ritualísticas, olhou tanto para o cerimonial, que agora ele está onde? Ele está no mundo dos mortos. Sabe onde é o mundo dos mortos? É onde todas as vozes se calam. Sabe o que esse vírus mostrou pra gente? Ninguém é ninguém, irmão. Que qualquer momento a morte bate na tua porta, sendo você inteligente, burro, rico, pobre. E sabe o que você fez? Você não teve tempo de falar com seus irmãos. Um ninho puro, com viagem para o Egito. Ele não teve tempo para os irmãos. De falar sobre a bondade de Deus para os irmãos. Coloca ali para mim, por favor. O que você tem feito com o seu tempo? Com quem você tem dividido o seu tempo? Você pode deixar essa música aí? Para quem você tem dado o seu tempo? Eu vou falar uma coisa aqui, eu creio que você vai dar um glória a Deus. A salvação do rico estava na portão dele. E ele deu as costas para a sua salvação. A salvação chegou no portão do rico e pediu uma migalha de pão. Ele foi incapaz de perceber a salvação chegando na porta dele. A salvação veio cheio de úlcera. A salvação veio maltrapilha e veio com fome. O mendigo tinha muito mais a oferecer para o rico do que o rico tinha para oferecer para o mendigo. O mendigo trouxe a salvação na porta do rico. Mas o rico não percebeu. Vamos continuar para terminar aqui? O seio de Abraão, a concepção judaica fazia parte do Hades, eu falei. Caminhei para o fim. Muita coisa, irmãos, tem nessa parábola. Meu filho está aqui, que benção, meu filho me ouvindo pregar aqui na sala de casa. Só ele é meu público. Manda paz aí, Teu.
Eu choro, irmão. Eu sou molecão. É que Deus fala forte demais, irmão, no coração da gente. Porém, Abraão disse, versículo 31, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Tem um amigo meu que ele tem uma frase que eu acho muito fantástica, talvez você vai se escandalizar. Quem tem fé, acende vela. É muito interessante porque eu tive em alguns lugares pessoas que acreditam que no acender de vela, que talvez ela só tenha dinheiro para comprar aquela vela. Estou mandando você acender uma vela, não, tá? Pelo amor de Deus. É uma frase de um amigo nosso, que é o poder da fé. Moisés está dizendo, eles nunca acreditaram naquilo que eu deixei por escrito, eles não tiveram fé, eles não acreditaram. E fé é o princípio de agradar a Deus. E aquele homem, ele tinha muito a expressar de outras formas, ele podia ter ido na casa dos irmãos, você podia ter ido na casa do seu irmão, podia ter desfrutado lá, mas agora na morte. Tem um salmo que diz que o túmulo não te glorifica. Agora não dá mais para visitar ninguém. Agora não dá mais para expressar o amor, não dá mais para ser bom. O tempo é algo terrível, irmãos. Eu tô com 34 anos. Eu me lembro de um moleque de 15 anos saindo de casa com uma mochilinha cheia de sonho. Eu ainda me lembro dessa imagem, eu e a Chile. Chile magrelinha, eu também magrelinha. Eu já tenho 34 anos, tenho um filho de quase 18 anos, tenho 4 filhos. Estou numa comunidade abençoada por Deus. Eu vejo tanto que Deus me deu. E que, no momento, quase tudo isso foi embora. Peguei coronavírus, vi a morte de perto e eu fiquei pensando quanto de coisa eu poderia ter feito. O tanto de amor que eu poderia ter oferecido. Mas agora a morte chegou e na morte tudo se cala. Eu convido você nessa noite a ser Moisés, profetas. Deus. E não esperem que a morte chegar para se arrepender do que poderia ter feito. E faça em vida, porque a vida é uma dádiva de Deus. Que Deus nos deu para repartir para com os outros. E termino esse sermão agora aqui, fecho meu computador, finalizo com a frase que eu falei no meio da pregação. A salvação às vezes está no nosso portão e nós não conseguimos enxergá-la. A paz do Senhor, tenha uma boa noite. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Jefferson, Deus continue te usando, Vaz. Deus continue te dando esse entendimento para nossas vidas aqui. Você estava ministrando aí, eu estava passando um filme aqui na minha mente, né? E às vezes eu fico pensando também, o que eu tenho feito, né? O que eu já fiz? Às vezes a morte chega tão perto de nós também, já passei pelo vale da sombra da morte, né? E a gente fica nos perguntando agora, com essa reflexão, né? O que eu fiz? O que eu ofereci, né? Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Aprendi muito nessa noite aqui com essa parábola. Quando nós estávamos conversando e a gente chegou nessa conclusão que a responsabilidade não é só minha, é sua também. Não joga só para mim, não. Mas eu sei que foi algo mesmo preparado por Deus, porque pelos olhos da fé a gente entende que muitas pessoas precisavam ouvir esta mensagem, né? E a salvação realmente ela está no nosso portão, né? E cabe nós em convidarmos e a salvação entrar através de Jesus Cristo. Bom, irmãos, eu não gosto de pregar em cima das palavras, mas eu ainda quero dar uma oportunidade para o nosso irmão Clemente. Acredito que o Clemente deve ter tido algum problema aí no início, que eu fiquei gritando Cle, né, Cle? Fiquei gritando Clemente, mas antes do culto a gente estava compartilhando da palavra também,
e quero dar oportunidade para o Clemente aí, para ele faz parte também do Ministério de Educação Cristã, é um dos nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Clemente, tem a palavra. Aí eu sou obrigado a falar que nem a pastora, o jargão famoso da pastora. Que palavra! Queridos, na realidade, Petrônio, eu entrei faltando uns 4 para as 8, pelo meu relógio, que eu pensei que pelo horário que está aqui, que ia começar às 8. Está aqui, ó. Está aqui que vai começar às 8. Eu não sei se começou às 8. Não começou às 20 horas? 19h30. Então, mas aqui tá às 20 horas, o que eu recebi. Então, desculpa, foi uma falha técnica, então. Não, tá entendendo. Eu só estou dando uma satisfação dentro desse contexto. Tá bom. Espera um pouquinho, ó. Deixa eu ver se eu olhei o certo. Hora 19h30, tá? Espera um pouquinho. Eu vou olhar aqui para mim ser... Que já Deus me deu uma palavra em cima disso também. Eu só quero dar uma olhadinha aqui rapidinho, enquanto vocês estão... Live Culto e Direção da Educação Cristã, às 20 horas está aqui, ó. Mas tudo bem, isso aí não tem problema. Deus tem toda a forma de trabalhar. E depois de ouvir essa palavra, eu fico até pensando, que fria que você me colocou, em Petrônio. Fala o quê? Mas Deus me deu uma palavra. Amém? Eu tenho 3 minutinhos, eu quero aproveitar esses 3 minutos para corroborar dentro do que o irmão Jefferson falou. Uma das coisas interessantes que eu vejo nessa parábola, eu estava lendo desde o capítulo 16, dei uma boa olhada. Interessante, Jefferson, irmãos, que essa parábola ela vai começar por causa de uma zombaria. Dá uma olhadinha aí no versículo 14. Dá uma olhadinha no versículo 14 aí. Essa parábola, Jesus ele é tão tremendo que até de uma zombaria ele monta uma parábola. Essa parábola, dá uma olhadinha no versículo 14, para vocês entenderem o que a gente está tentando passar, Jefferson, pastora, os irmãos que estão. Essa parábola, ela vai ser construída por causa de uma zombaria. Por quê? Porque no capítulo 16, no início do capítulo, Jesus ele já começa a falar de um homem rico. O papo começa no capítulo 16 falando de riquezas, de bens. Dentro dessa construção toda que Jesus estava falando, Jefferson, de tudo que o Jefferson falou, eu não estou repregando, eu estou apenas corroborando, amém? Dentro desse contexto todo do que começa o capítulo 16, Jesus contando isso que o Jefferson falou, Jesus estava falando para eles, só que eles riram, eles zombaram de Jesus. E no versículo 14, ó, os fariseus que eram avarentos, tudo aquilo que o Jefferson falou, né? Ouviam todas essas coisas e zombaram. Então, essa parábola, ela é construída a partir de um zombar. Eles zombaram de Jesus. Quando eles zombam de Jesus, agora eu que estou falando assim, acho que Jesus vai dizer, vocês não estão entendendo, não? Eu vou melhorar isso. Ó. Havia um certo, você entendeu? Mas dentro desse contexto todo, queridos, que o Espírito Santo já nos ministrou, e do que Deus usou, eu aprendo uma coisa dentro dessa parábola toda. Como que eu preciso melhorar para estar debaixo do centro da vontade de Deus? Como que eu preciso tirar todos os dogmas, toda a religiosidade de farisaica que domina a minha mente e o meu corpo? Que você e eu, que nós venhamos a partir dessa palavra, dessa palavra do irmão Jefferson, como igreja, tirarmos toda aquela, despirmos de toda a nossa religiosidade farisaica que tomou conta dos fariseus e dos saduceus, principalmente, que quando ele fala os saduceus já eram mais ricos, eles eram mais ricos, né? Os Caifás geralmente eram saduceus, geralmente os Caifás eram saduceus. Mas de tudo isso, querido, o que eu aprendo, Jefferson, o que o Espírito Santo falou no meu coração, que nós, a partir da minha pessoa, venhamos tirar todo esse movimento religioso, farisaico, que permeia as nossas vidas e voltarmos a olhar para os nossos vizinhos. Vamos olhar para o portão. Que Deus abençoe em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Isso é muito bom. Essa
a gente ter essa oportunidade de fazer esses comentários assim é bem interessante também. É um aprendendo com o outro, né? Bom, antes de passar para a pastora, para ela fazer as considerações finais, eu gostaria de voltar a oportunidade para o irmão Joel, para ele cantar mais um louvor. Aí, depois do louvor, aí a pastora já fica com as considerações finais. Tá bem, pastora? Irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que participaram, todos vocês que nos acompanharam aí pela live, pelo Facebook. Que Deus em Cristo te abençoe. Durma com essa porção da palavra de Deus. Vamos louvar. Glória a Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de trás. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. A glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Glória, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo. Inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração.
louvor, Senhor Deus, a glória, Senhor. A glória, Senhor. Glória, Senhor. A glória, Senhor. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Amém? Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Jefferson. O Senhor tem dado essa capacidade, né, de poder ter esse conhecimento e poder compartilhar conosco. Deus continue te abençoando, Jefferson. Quero agradecer o irmão Petrônio, o irmão Joel, que está aí nos abençoando também, né, com esses louvores. Deus abençoe a sua vida, irmão Joel. Deus abençoe Clemente e cada irmão nesta noite. Como é bom poder ouvir a palavra do Senhor realmente e poder olhar para a nossa vida, para as nossas atitudes e poder pedir ao Espírito Santo que nos ajude a alinhar, né, a nossa visão diante das situações, né, do nosso dia a dia. O Senhor nos ajude, o Senhor me ajude e ajude você também. Estamos terminando, não sei se o Rafael tem algo para dizer, Rafael, de aviso, alguma coisa, ou podemos já encerrar? Ok. Então, amanhã nós temos nosso culto, às 10 da manhã. Amém, irmãos? E quero convidar você para estar conosco amanhã às 10 da manhã, adorando ao Senhor. Quero te convidar para fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar em cima desta palavra. A palavra de Deus nos ensina, nos desafia, ela nos exorta, ela nos edifica também, ela nos ensina. Então, vamos estar orando. Pai maravilhoso, obrigado pela ministração da tua palavra. Quero te agradecer porque o Senhor tem dado diferentes capacidades para cada um dos teus filhos. Quero te agradecer pela vida do Jefferson, pela vida do irmão Petrônio, pela vida do Clemente, pelo irmão Joel também, Senhor, que esteve nos ajudando, Deus amado, com esses louvores, que a tua bênção continue, Senhor, sendo derramada sobre a vida de cada um deles, sobre as nossas vidas nesta noite também. Dia do Rafael aí, Senhor, nestes microfones, nos ajudando. Como igreja, Senhor, às vezes perdemos tantas oportunidades, individualmente também, mas sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, que está sempre, ó Deus, investindo em nós, nos chamando, nos falando. Obrigada pela tua misericórdia, Senhor. Que é a causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigada. Espírito Santo, leva-nos pelo caminho que o Senhor quer que andemos. Senhor, molda o nosso coração, Jesus. Molda a nossa mentalidade. Não da maneira que muitas vezes a gente aprende ou vê de uma forma ou de outra, mas sabemos que o Senhor tem o poder, aleluia, para moldar nossa mentalidade, moldar o nosso coração, nos tornar mais parecidos contigo, Senhor, nas nossas atitudes. Tem misericórdia de nós. Perdoa, Deus, muitas vezes os nossos pecados, nossa negligência, Senhor.
e ajuda-nos, ó Deus amado, a retomar a caminhada com uma nova perspectiva, com um coração renovado, uma visão renovada, Senhor, daquilo que o Senhor quer e tem para nós como povo teu nesta terra. Muito obrigada mais uma vez, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, aqueles que estão aqui no Zoom, aqueles que estão no Face, ó Pai, talvez aqueles que vão assistir mais tarde, não sei. Ah, Deus, que cada vida seja alcançada, porque a tua palavra tem, ó Deus amado, o objetivo de transformar a nossa vida. Transforma-nos, Pai. Nós precisamos. E nos colocamos diante de Ti. Não nos deixe perder tempo, é verdade. Não nos deixe perder tempo. Mas, ó Deus amado, aproveitar o tempo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor. Continue abençoando o teu povo, Senhor. Dá-nos uma noite de descanso na tua presença. E amanhã queremos estar com nossa mente, nosso coração renovado em Ti, para Te adorar no culto, Deus amado, da família. Muito obrigado, Senhor. E agora, irmãos, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Salvador, as consolações do Espírito Santo seja sobre sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa casa, a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Estamos terminados. Amém. Adeus. E aí, Gé? Deus abençoe a cada um. Oi, Lani Thaís, minha sobrinha tá aí, olha que linda. Paz do Senhor. Mostra a cara, Rafael. Que palavra, hein? Parabéns. Foi maravilhoso. Amém. Essa é a voz da Thaís, é minha sobrinha. Paz, Thaís. Deus abençoe, Thaís. Muito obrigado, Thaís. Amém, obrigado.